Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. Eu sou o Jonatas e mais uma vez comigo, Alex Boava. E Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidadas. Aqui é o Alex. Eu tô bem sim, cara. Participar de mais um episódio, primeira mesa redonda do nosso podcast e num mês tão emblemático e um mês importante pra gente. Exatamente, nós vamos conversar com duas empreendedoras para divulgar aqui nossa primeira mesa redonda, bater um papo aí com duas mulheres que têm as suas empresas, que rodam o teu negócio, que sofrem como todos os empreendedores brasileiros, e a gente está trazendo aqui essas duas pessoas para falar sobre esse tema, Luara e Fernanda. Tudo bom com vocês? E aí, pessoal, tudo bom? É um prazer participar desse podcast. Boa noite a vocês dois, Alex e Jonatas. Fer, boa noite, minha querida. Tudo bem? Boa noite, Lu. E, pessoal, vocês não sabem, é muito engraçado, mas assim, quando eu recebi a indicação dessas duas profissionais, né, eu não sabia que elas eram amigas, né, que estudaram na mesma faculdade, então eu falei assim, esse é o episódio perfeito pra gente fazer uma mesa redonda, né? É verdade, somos amigas e parceiras. Nossa, muito legal, muito legal. Exatamente, nós temos trabalhos juntas até hoje e a Fer foi bichete minha, né, Fer? Se a gente não é verdade. Olha só! Veterana. Que massa, que legal. Gente, antes da gente começar o nosso bate-papo, né, da gente abrir a nossa mesa redonda, a gente tem que falar do nosso patrocinador, a Bertolli Engenharia Ambiental. Alex, fala um pouco da gente da Bertolli Engenharia Ambiental. Cara, a Bertolli é uma empresa de engenharia que atua em todo o estado de São Paulo e que usa uma gama de equipamentos de geotecnologia para executar seus serviços e entregar os seus produtos. Eles trabalham com barragem, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental. E é por isso que eu convido vocês, ouvintes, para ir lá conferir o site deles, que é www.bertolliengenharia.com. É isso aí. Eles trabalham, tem uma gama de serviços, trabalham com drones, RTK, uma série de projetos para o agronegócio, projetos da área ambiental, enfim. Vocês lá no site deles, pode ir lá visitar e descobrir, né, o tipo de serviço que eles fazem. E além disso, eles têm uma presença, né, na mídia social que é muito legal. Então, além de você querer, né, fazer um serviço ou entender um pouco mais, né, da área, você pode ver o dia a dia da empresa. Então, eles têm um Instagram, que é @bertolliambiental, e lá você vai ver o dia a dia deles, pode interagir com eles. Então, o site deles é www.bertolliengenharia.com e o Instagram deles é @bertolliambiental. Bom, segue a gente nas nossas redes sociais também, né? @um papo sobre geotecnologia. Estamos divulgando nosso trabalho. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, no Twitter. E estamos hoje para abrir a nossa primeira mesa redonda com essas duas empreendedoras. Bom, vamos iniciar, né? Fazer a nossa introdução, né, Alex? Vamos começar essa mesa redonda aí. Tem que perguntar primeiro para elas. Fernanda, quem é você na fila do pão? Bom, eu me chamo Fernanda Goff, eu sou engenheira cartógrafa formada pela Unesp de Presidente Prudente da turma de 2005. Eu também possuo pós-graduação em Engenharia Ambiental pela Uninove de São Paulo e também atualmente faço parte da Câmara de Inspetoria do CREA, na área da agrimensura, pela região aqui de Paraguaçu Paulista. Antes de abrir a EFG Engenharia, eu trabalhei em São Paulo como CLT, primeiramente no projeto Mapeia São Paulo, realizado pela Implaza, a qual foi feito o mapeamento do estado inteiro por aerofotogrametria. E depois eu trabalhei na Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, atuando na área de regularização dos imóveis da União. Fiquei 4 anos em São Paulo. E aí eu resolvi voltar para o interior. E entrei numa empresa de topografia aqui da cidade, chamada Plansat. Fiquei na empresa por mais ou menos uns 3 anos e meio. E tive a oportunidade de abrir a minha própria. E desde então,
a FG Engenharia está se consolidando no mercado. Luara? Oi, gente, eu sou a Luara, eu me formei também na Unesp, tenho 35, quase 36 anos, formada na Unesp, sou da turma de 2004, e desde então estou no ramo há quase 12 anos aí, né, vamos dizer, onde a AIA, a engenharia completou 7 anos, né, e formada em cartografia e pós-graduação no segmento de administração de empresas, pela FGV. Então, Caramba. a trajetória, um resumo é esse. Eu fico feliz de saber que vocês se formaram na Unesp também. Eu e o Jones também somos de lá. De certa forma, vocês são nossas veteranas também. Pois é, E, meninos. e agora, assim, já que comentaram da formação de vocês, a primeira questão que a gente tem para perguntar é, assim, quando vocês estavam terminando o curso lá na Unesp, vocês já tinham ideia de que queriam ter uma empresa? Ou essa ideia veio maturando e com o tempo vocês conseguiram ali montar o seu negócio e ser seu próprio chefe? Como é que foi essa trajetória? Na verdade, sempre foi um sonho meu, assim, desde antes da faculdade. Ter, eu sempre soube que eu seguiria na área da engenharia, né? No colégio eu não sabia o que ainda, né? Mas sempre quis isso, sempre tive isso na minha cabeça de ter um escritório meu. Mas quando a gente sai da faculdade, pelo menos para mim, a gente se vê meio perdida, assim, totalmente imatura, sem experiência. Então, eu saí da faculdade e primeiro fui para a CLT. Fui para a empresa, primeiro fui trabalhar em São Paulo, fiquei lá, depois voltei para o interior. E aí, só aí que aí eu fui amadurecendo a ideia, criando maturidade para tomar coragem e meter a cara no empreendedorismo mesmo. Bacana. Comigo foi o seguinte, eu venho de uma família de empreendedores, nenhum no ramo da engenharia. Aí foi, hoje na empresa eu tenho meu irmão, minha irmã fazem parte, mas ela foi fundada por mim mesmo. Mas a família toda voltada para essas questões de vou no meu. E aí entrei na faculdade e lá eu me identificava muito com a empresa júnior. Então, ao longo dos anos de Unesp, nenhum momento eu tive nem média e nem interesse em projeto de pesquisa. Minha questão era Entendo, isso eu sei o que é, eu sei o que é isso. Né, gente? Era sempre voltada para a parte empreendedora mesmo, a empresa júnior, eu vejo hoje, eu acho incrível, a gente tem até parcerias com o pessoal, muitos alunos da Unesp chegam a estagiar com a gente na AIA, eu fico muito feliz por isso, porque, né, a gente já teve lá outro lado, né? Eu brinco com eles, eu falo, primeira coisa a gente tem que pensar em se formar. Aí depois, que é difícil, né, gente? É um curso difícil, cá entre nós. Então, ao longo da Unesp, eu já imaginei isso. Nunca trabalhei CLT. Eu fiz do estágio obrigatório, que o meu estágio obrigatório foi de uma empresa terceirizada pelo INCRA. Eu já me apaixonei pela questão do georreferenciamento. Enxerguei uma oportunidade, tive uma ajuda inicial para iniciar com a empresa, e assim foi. Eu saí da Unesp, voltei do estágio obrigatório e nós fundamos a primeira empresa, eu tinha 4 sócios. Então, nós vivenciamos, eu brinco que a inexperiência de empreender, né? Porque é muito legal e realmente é um sonho, mas é muito difícil, né, gente? Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Então, obviamente não deu certo, somos amigos hoje, mas cada um tocou seu rumo e eu continuei. E, bom, hoje estamos aí ainda. Bom, eu acho que, cara, a mesa redonda é muito legal, cara. A gente tem, você vê, o assunto é empreendedorismo, mas a gente já começa, né, logo de cara com 2 versões diferentes. A primeira foi para a CLT,
foi, né, bater carteira, né, lá de trabalho, assinar, e depois ela voltou e falou assim, não, eu quero ter meu negócio, enquanto a Luara, ela já foi de cara por conta do seu histórico, da sua família. Então, cara, é muito legal isso. Agora sim, eu quero saber o seguinte da Fernanda, o que ela trouxe de experiência da CLT, do tempo que você ficou lá. E Luara, se você não ter ido para a CLT, fez alguma diferença, talvez negativa, nesse ponto? Então vamos começar com a Fernanda. Olha, eu acho que pelo fato de já ter sido CLT, talvez eu consiga ter um pouco de pensamento de funcionário, sabe? Então, às vezes eu sei que algumas coisas acontecem, aí eu consigo ter uma noção, né? Porque a gente nunca sabe realmente, mas eu consigo ter uma noção do que o funcionário pode estar achando daquilo pelo fato de já ter estado no lugar deles. Então, isso é o que é o que eu vejo que eu trago. Uma coisa que eu tenho comigo também, talvez não sei se está totalmente relacionada a isso, é que, assim, eu cumpro meu horário. Tipo, mesmo isso vem de quando eu tinha que cumprir horário, eu cumpro o meu, eu continuo cumprindo, sabe? Mesmo que eu não precise, na verdade. Isso você trouxe para a tua empresa. E é engraçado, porque de certa forma parece que o empreendedor não tem horário, né? Não, É isso que você conseguiu colocar essa barreira. Isso faz muito bem para a tua sanidade mental, eu acredito, exatamente. Né? Tipo, eu coloco uma barreira ali e passou do tal horário, eu não tô mais no escritório, não tô mais trabalhando. A não ser algumas exceções, sim, raras exceções, mas normalmente eu tenho o meu horário. Legal. Luara, agora conta pra gente se você ter entrado logo de cara no mercado, assim como empreendedora, fez você talvez bater mais cabeça, ou a experiência da sua família já meio que anulou essa parte? Essa questão de você ter que lidar com funcionário, não sei, pode ser alguma coisa. Olha, gente, realmente foi muito difícil. E não foi. Eu acho que é isso, ainda mais empreender no Brasil. Então, a grande dificuldade inicial que eu tive foi dinheiro, sem dúvida nenhuma. Você paga para trabalhar, né? E ainda com inexperiência, então você não sabe o que é um modelo de negócio, você não tem a mínima noção de marketing, de setorização, né? De uma estrutura empresarial mesmo. Só que eu acho que a prática ela é algo tão, tão, tão incrível que você conseguir sobreviver a essas situações adversas e, apesar disso, ainda estar, me fez muito mais assim, resiliente e bem estruturada agora. Mas a grande dificuldade, respondendo, Jonathan, sem dúvida, foi dinheiro. Foi conseguir me manter. Porque é tudo muito lindo, né? Eu vou ter o meu, vou fazer. A Fer falou algo que é muito verdadeiro, assim, a disciplina precisa existir, né? Você tem que ter uma disciplina quanto ao horário, só que daí você estende, porque... E aí que entra a questão da sanidade mental, igual vocês brincaram, porque você tem que trabalhar todo dia, sem pensar. Eu não me lembro da última vez, alguns anos atrás, que eu tinha conseguido tirar férias. Na verdade, era assim, sabe? Então, eu precisei de uma ajuda. Assim, eu tive, graças a Deus, dois mentores muito bons que me inseriram no mercado. E até peço licença a vocês para eu citar o nome, né? O Sr. Milton Polizelli, presidente Epitácio, ele já faleceu, onde eu fiz estágio na CESP. Ao longo da graduação, eu sempre estagiei. E ele, logo que eu me formei, ele me ajudou muito, e o senhor Júlio Vitorino, de Presidente Prudente. Então, esses dois me apresentaram muita gente. E, graças a Deus, eu sobrevivi até encontrá-los. E, a partir daí, a coisa começou a fluir muito bem. Sabe? Aqueles anjos que nos ajudam, né? Isso, exatamente, gente. E é isso que eu acho que nós, empreendedores, empreendedoras, né, Fer, a gente busca fazer pelos outros, né? O que alguém também fez por nós, que é dar esse impulso.
no mercado, e realmente a gestão de pessoas é algo que eu fui estudando logo no começo, porque esse lance que a Fer colocou é também muito verdadeiro, eu concordo, que você vem com uma facilidade maior porque você já esteve no outro lado, né? Quando você não esteve, você precisa saber lidar com isso. E aí eu tive que estudar bastante para conseguir também pensar como a cabeça de um colaborador, me pôr no outro lado o tempo inteiro. E a gente segue essa filosofia na empresa de a nossa cultura assim é muito forte no sentido de vamos todos juntos, vamos crescer juntos. Isso eu acho que todos que trabalham comigo vão afirmar. Acho que eles não vão falar o contrário também, né? Com certeza, né? Vão querer garantir, ainda mais na pandemia, né? Eles aí são moradores aí, né? Dá para conversar com quem já saiu, com quem chegou, quem não tem porquê. mas é isso, viu, gente? Foi muito difícil no começo a questão de grana mesmo, e acredito que foi a maior dificuldade, assim, de conseguir manter, se posicionar bem no mercado. Aí, como você falou, Jonathan, vem uns anjos e sou muito grata a eles até hoje, porque claro que a gente tem que ir por mérito, né? E você vai chegando onde vai, o canal é o mesmo, né? Sendo bom, sendo ruim, você merece. Com certeza, assim, isso sem dúvida. Imagina que você fosse uma má profissional, que tivesse uma rotina completamente desregulada, viesse esses anjos e te apresentassem esses teus contatos, né? Podia acontecer exatamente o contrário, né? Então, assim, óbvio que tem a sua parcela de você manter os contatos e criar os novos, né? Isso, é isso mesmo, gente. É atitude, né? Atitude e a resiliência. E principalmente por ser mulher, né? Determinação, né, também. Isso, o esforço próprio, né? Exatamente. Todo mundo sabe que a gente pensa quando está empreendendo que a maior dificuldade é o dinheiro, mas é uma grande dificuldade, claro, mas o esforço próprio, a determinação de manter as coisas funcionando deve ser super, super difícil. E tem o plus, que é o ser mulher, que a Laura comentou, que a gente vai deixar para a próxima, para o próximo. Aliás, né? Eu nem falei, né, Alex? Você poderia ter me ajudado. O pessoal, nossa primeira mesa redonda, a gente vai fazer por blocos, tá? Vocês que estão ouvindo a gente vão ouvir na íntegra, mas a gente aqui vai fazer por bloco, pra gente organizar aqui as nossas ideias, tomar uma água, um café. Então, pessoal, fica aí com a gente aí que a gente traz para você esse podcast na íntegra. Mas é o que a Laura falou, né? Você tem. E aí é outra questão que eu queria até pedir perdão pro Alex, mas que o empreendedor, ele não tem só a questão de realizar o serviço. Realizar o serviço é uma das coisas, entregar o serviço, entregar o projeto, mas tem muito mais. Você tem a questão fiscal, você tem a questão financeira, você tem a questão do psicológico do colaborador, os investimentos, comercial, marketing, né? Segurança. Como? Segurança, né? Ainda mais esse tipo de empreendedorismo de vocês, que é para ir para campo, fazer, né, os trabalhos. Sem contar que essa área de geotecnologia, todos os equipamentos são caros, né? O Jonathan teve o caso de um amigo dele que perdeu os equipamentos e teve que fechar a empresa, né? Nossa. Complicadíssimo. Tem que fazer seguro. Não, exatamente. Então, assim, quero saber da Luara, como que foi organizar, né? Como que é organizar toda uma estrutura de uma empresa, e a gente está falando de uma empresa no geral, né? Que tem todos esses adendos aí. Como que é gerir uma empresa? Jonatas, assim, eu acho que é estudo constante, pensar, é clichê, mas é real, pensar fora da caixinha, e entender que, por exemplo, no nosso caso, no ramo de geotecnologias, nós temos muitos colegas e muito competentes, né? Então, a concorrência está aí. O que você é diferente? O que você vai fazer, né? Então, eu penso dessa maneira e assim eu procuro entender. Enxergo o que está acontecendo fora e trago para a nossa equipe passar a adotar como um diferencial. A gestão, hoje em dia, eu sou a vendedora da empresa, né? Eu lido na parte dos contratos, no fechamento de todos os contratos passam por mim. Mas eu não estou mais no operacional.
Então, essa é uma coisa até que eu estava conversando com o Fer esses dias, né, Fer? Que estamos aí. E assim, até eu formar essa equipe que é muito bem integrada, o pessoal é muito bom mesmo, foi um tempo, né? Então, muito treinamento para as coisas ficarem redondinhas. E aí tem assim, é bem dividido, Jonathan, realmente é setorizada. Tem área de vendas, o marketing, o operacional técnico de engenharia, a gestão financeira, né? E você fica ali na cobertura do todo. Você tem que saber de tudo um pouco. E o que eu mais prezo e valorizo muito é a gestão de pessoas. Eu acho que eu tive que estudar tanto isso, justamente para saber lidar, porque eu acho assim, gente, técnicos, todos nós somos, nós nos formamos para isso. Então, saber fazer, operar o software que for, levar o GNSS, o drone, né, um Vant, trabalhar com a técnica é nossa obrigação saber. Ou treinaremos e seremos treinados para isso. Agora, eu valorizo muito a questão de como a pessoa como que ela trata o outro, né, qual a capacidade porque para empreender você não precisa ser dono, né? Você pode empreender dentro da empresa que você está, né? Qual a sua liderança ali? Então, eu acho que vai bastante por aí. Eu acabei me estendendo, né, Jonathan? Mas, assim, eu fico nessa parte de cobertura do geral e à frente mesmo das vendas. Gosto muito de vender. Se for eu para mexer no AutoCAD hoje em dia, o pessoal me dá um banho, eu vou levar uns 3 dias. Não, mas isso é inerente ao líder, né? A liderança tem dessa, é o que eu quero passar a bola para a Fernanda agora, que é sobre a questão do desapego. A Luara, né, deu exemplo de que você tem que estar em todos os lugares, mas ao mesmo tempo confiar nas pessoas. Conta aí, Fernanda, como que é a tua experiência? O bacana é que semana passada eu e a Lu nós estávamos juntas e a gente estava falando exatamente isso. Inclusive, ela puxou minha orelha porque ela falou: "Você é maluca, você não pode fazer isso". Porque, assim, comigo na FG, eu ainda faço praticamente tudo. A parte técnica, montagem dos processos, toda a parte técnica sou eu que faço. A gestão administrativa, eu também. Então, assim, a minha equipe de campo só vai para campo e monta croquis. Tipo, só isso, sabe? E assim, e parte de documentação, essas coisas assim, burocráticas, eles fazem, vizinho, confrontante. Mas eu ainda faço tudo. Então, tipo, eu e a Lu estamos meio que. Que legal, olha só, gente. Nossa, eu tô falando que esse é a melhor mesa redonda. A primeira aí é a melhor, gente. Cara, muitas coisas diferentes pro pessoal que tá ouvindo a gente, né? Sim, muitas diferentes. O bom é que a feira é ótima, investidor, então isso aí na Bolsa de Valores, né? Então ela vai... Olha, o Alex é investidor, hein? O Alex é arrojado. Eu só deixo o negócio lá e deixo render, não fico olhando. Aí, ó, então... Eu sou um conservador, tipo tiozão, assim, eu tenho maior medo. O segredo é não olhar, cara. O segredo é deixar lá e confiar na empresa que você colocou a grana, só isso. Exatamente. É verdade. Exatamente. A gente brincou, né, Fer? Justamente por isso que eu falei, Fer, para você já, nossa, é consolidada, é impecável o trabalho dela, realmente. Falei, mas você precisa, Fer, delegar mais para, né, Fer, ter condições porque senão você se limita a uma quantidade, porque afinal de contas é uma pessoa só, né? Acaba não dando conta. Isso. Então nós temos até uma parceria muito bem feita, né, Fer? Por isso mesmo também, né? Nos ajudamos. Porque assim, aí ela confia. Senão não confia, não. A bicha é braba. Mas ninguém nasce sabendo também como gerenciar uma empresa, né? Você tem que ir aprendendo. Como você comentou, Luara, você teve pessoas que te ajudaram, você está ajudando a Fernanda na gestão, né? Não tem jeito, né? Eu não sei como é que eu atuaria. Eu não sei como é que eu atuaria gerindo pessoas. A Lu é um exemplo a ser seguido, assim, tipo, ela está há muito tempo já na frente da empresa dela, super consolidada e na verdade, assim, é um orgulho para mim seguir ela e ter como amiga, tipo, porque ela é sensacional.
Pô, que legal, Ah, cara. que linda, gente. Olha Que isso, show, um cara, que momento de show, que show. E sabe, e algo que eu queria comentar, o crescimento ele dói, né? Ele dói de diversas partes, assim, a questão de você entregar algo que estava completamente na sua mão, você delegar, às vezes algo que tá longe, você alguma coisa deu errada e aí você se pesa, você se cobra porque algo às vezes poderia ter dado certo se tivesse na tua mão. Então o crescimento dói, né? Eu vou compartilhar aqui um pouco da minha experiência. Quando eu saí da faculdade, ainda eu estava saindo, na verdade, da faculdade, eu estava namorando a Ana Flávia, minha esposa, e eu comecei uma empresa. Falei assim, cara, eu vou começar a fazer um levantamento e, enfim, vou ganhar dinheiro. E aí, cara, acho que a primeira página, né, do empreendedorismo é super bonita, porque você cria o teu nome, você cria logo, é aquela coisa super gostosa de você ir lá na gráfica, buscar aquele cento, aquele milheiro de cartão, porque eu venci mil e mil, né? Miller. E Sai aí você mais vê, barato, né? você paga mais barato no milheiro que fala? É milheiro? Acho que Mileiro. acho que é. Aí você vê lá o teu cartão, teu nome, que, pô, cara, legal. Aí você começa a distribuir e tal. E aí vem uma pessoa te ajuda, não, vou lá, vamos em tal lugar lá pra ver. Aí aí você já começa já a cansar, porque fala, não tá vindo, não tá vindo. E aí, sabe, aquela coisa. E aí eu desisti, né? Eu falei, eu fiz um levantamento só, eu fiz um levantamento que a minha esposa me ajudou, inclusive. Ela foi lá de auxiliar, olha só, cara, é fantástico, né? Era pra casar mesmo. Foi lá, Era pra segurou o casar, isso que eu prisma ia lá falar e tal, agora. a gente fez lá um cadastrinho básico lá, e aí. Só que aí não deu certo. Eu falei, putz, cara, não tô tendo tempo e, sei lá, às vezes não é isso que eu quero. Aí eu fui pra CLT. Então é doloroso mesmo, porque assim, cada etapa você tem que, sei lá, crescer, é, sei lá, tentar coisa nova, falta de investimento, enfim, é difícil, né? Sem dúvida, Jonathan, isso é verdade. E tanto eu mencionei aqui para vocês as pessoas que me inseriram no mercado, quanto eu agradeço imensamente a minha família, inclusive a minha companheira. Eu sou casada com uma mulher, né, há 11 anos, e praticamente junto com a Aya. E ela cuida da minha sanidade mental também, porque ela é psiquiatra, então, assim, isso ajuda bastante. Então por isso que você tá bem, É você por tá isso que tá falando bem, né? bem. Cara, Manja baita de um tudo. casal, né? Certo, assim, se Aí, encaixou, né? gente, tô medicada. 3 gotinhas, vocês já viram aquele? 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde. Então, assim, se não fosse ela, que graças a Deus se estabeleceu muito bem, né? Quando nós começamos, ainda estava na faculdade, eu brinco que foi um bom investimento que eu fiz, que é faculdade de medicina, e formou, ela me ajudou muito. Então, assim, né, porque não adianta, vai chegar o quinto dia útil, você tem que pagar as pessoas, e se você não recebeu, o problema é seu, né, resolva. Então, assim, é muito difícil mesmo a gente, no começo da vida do empreendedorismo, e ao longo dela, a gente passa por momentos, né, que depois você aprende a investir, você aprende, né, Fer, a ter caixa, e aí você tem condições de estar, você tem lastro, né, para aguentar um cliente que não te pagou, uma prefeitura que infelizmente atrasou mais do que né, ou simplesmente não paga, porque senão o negócio cai mesmo. Então tem sim, sempre tem. Ou você já vem de algo que te dá um suporte, né, financeiro, vendo uma família, assim, ou algum investidor anjo, ou alguém da sua família passou a te ajudar, porque seria hipocrisia falar, não, eu saí, fui, já fiz um monte de trabalho, acharam que, nossa, né? Então, muita gente em volta para fazer dar certo. E no início éramos eu e meu irmão, em campo, tudo, sabe? Começou assim. Depois que teve os dois, né, o senhor Júlio e o Milton, estive em campo com eles bastante. Eu aprendi mais a parte da burocracia e de fechar negócio, e com o outro a desenvoltura no campo, sabe? Porque a gente na faculdade fica tão preso à teoria, e, né, meninas, vocês fizeram também, Fer, todos cursaram
Na Unesp, a gente tem pouca prática na topografia e geodésia, A né? grama estava sempre podada, né? Que era bom e ruim de vez em quando. Eles podavam o seu piquete também, aí já era. Aí já era. Né? A gente lá com o Hyperzinho, não tinha nem noção de RTK na minha época, pelo menos, eu não tinha. E A depois. realidade é a China, né? A realidade é que vai em chinês, né? É o que o dinheiro pode pagar. Verdade. E aí a gente, né, vai seguindo, você tem que ter paciência, eu acho também, gente. A paciência, ela vem com a maturidade, né? Para que a gente entenda que o tempo das coisas são diferentes, às vezes, do que o que a gente quer, né? O tempo de Deus é diferente do nosso, eu digo assim, mas exatamente. a gente tem que mover os pés, igual falamos agora há pouco, né? A gente tem que fazer por onde. E senão tem que mudar mesmo. Chega um momento e resiliência que você fala, também, né, Lu? Tem que ter um pouco de. Um pouco não, tem que ter muita resiliência, tipo, pra gente porque enfrentar os obstáculos. Assim, exato. Tem vezes que você fala, não, eu vou parar, né? Não quero mais passar por isso. Quando você está no começo da jornada aí, né? A Fernanda falou, é a palavra da vez e para mim é a palavra da vida mesmo, porque assim, na CLT, por mais que você apanhe do seu chefe, sei lá, enfim, que você tome um esporro, primeiro, o teu pagamento vai cair, né? Vai tá lá. Quinto dia útil, o teu dinheiro vai estar lá. E é aquela coisa que você não conseguiu resolver naquele dia, você resolve no outro dia. Agora, no caso do empreendedor, uma rasteira custa aí o seu prolabore e o salário dos seus funcionários, né? Então, exato. Você tem a resiliência ao extremo, né? Total, Jonatas, tem que ser. E senão, nem comece. Se você já não tiver Foi por isso que eu desisti. Porque eu falei, eu não vou conseguir. Mas essa é uma dica boa, né? Não comece achando que vai dar certo. Comece ali, mas com ressalvas, né? Comece com o pé no chão, né? Com o pé no chão, mas um dinheiro extra ali, que sabe que não vai faltar, né? Pra você não ficar no relento, digamos. Pé no chão e, no nosso caso, é muito varjão, né, gente? Que nós temos que... Ai, cara, essas piadas de cartografia. Que isso? Meus clientes sempre falam que o terreno tá limpo. Tá sempre limpo o terreno, gente. Você pergunta e o cara sempre mente. Claro, né? Não, o Rio é super tranquilo. Chega lá. Um pântano, né? Aí você vai... Não, então deixa eu fazer a última pergunta, então. Deixa eu trazer aquela última pergunta para a gente passar para o próximo bloco. Para a gente encerrar essa parte do empreendedorismo no geral, eu dei uma pesquisada, eu estava lendo sobre empreendedorismo e tal, aí tem a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E aí tinha uma matéria que falava assim, tem um ranking, né, de países mais empreendedores do mundo. Um relatório gerado pelo US News and World Report, né? É um relatório que eles geram todo ano. Aí esse relatório, ele leva em consideração alguns fatores, são 10 fatores que eles levam em consideração, entre eles o fácil acesso ao capital, força de trabalho qualificada, conhecimento tecnológico, práticas comerciais transparentes, enfim, são vários fatores para eles montarem um ranking dos países mais empreendedores. Em 2020, né, o ano passado, o Brasil ficou na 34ª posição dos países mais empreendedores. Para trazer aí uma informação para os ouvintes, os primeiros do ano passado foram Alemanha, Japão, Estados Unidos, Reino Unido e Suíça, né? Então, foram eles. Será que todo mundo... tá todo mundo aí. Aqui deu uma piscada aqui no Meet. Enfim, por esse ranking, né, a gente consegue perceber que realmente o Brasil ele fica atrás quando a questão é empreendedorismo, né? Então, assim, na opinião de vocês, o que falta para o Brasil ser um país de fato empreendedor? Aí eu quero começar com a Fernanda. Olha, eu acho que aqui no Brasil, pelo menos assim, na minha situação da minha empresa, o que pega é a parte fiscal. O imposto é muito alto, sabe? Então, talvez se houvesse uma melhoria nesse sentido,
porque a gente acaba vendo que muita gente acaba, no nosso setor mesmo, contratando o pessoal sem registro por conta de imposto. Porque é muito alto ter funcionário. Hoje, paga imposto, paga nota, paga tudo, sabe? Então, para mim, eu na minha visão, seria isso. Ah, legal, interessante. Conta pra gente um pouco assim dos impostos que você paga, assim, só pra gente ter uma noção. Tudo relacionado à CLT a gente paga. E aí paga nota fiscal que emite, cada serviço que você faz, você emite nota fiscal. Então, são esses impostos, né? Se a gente for pôr na ponta do lápis, é quase o que você paga de salário, é quase que o dobro do que você tem que pagar de imposto. É que você tem que, é que você acaba passando repassando pro consumidor. Só que tem gente que faz sem, né? E é isso que quebra o Exato. empreendedor real, né? O empreendedor de verdade, né? Exato. Além de ter. Exatamente. Aí a gente cai nessa de pessoal que. Aí, assim, a empresa não tem condição de contratar formalmente um colaborador e aí a pessoa acaba se sujeitando, o colaborador acaba tendo que se sujeitar a trabalhar sem registro, né, informal, sem os seus direitos, né, sem os seus seguros. Aí eu vejo que é bem complicado. Luara, que é o que falta, né, pra gente aí, pro Brasil ser reconhecido como um país empreendedor? Eu concordo com a Fernanda, viu, Jonatas e Alex? Eu acho que a reforma tributária ela precisa acontecer urgentemente, né, para que os empreendedores, os empresários possam gerar ainda mais empregos e de uma forma legal, né, para não ficar em informalidade, porque infelizmente o funcionário ganha e acaba sendo para a empresa o dobro do que a empresa gasta muito, ele ganha pouco, vamos dizer assim, né? Acontece isso. E nossos impostos variam de acordo com o faturamento da empresa, né? Então aí já entra numa questão mais técnica, né? O fator R e tudo mais, mas você chega a pagar 20% de nota fiscal, dependendo qual o porte da sua empresa. Então, assim, é muita coisa, gente. Ao passo que, se você está pagando tudo isso, você também, em tese, seu faturamento está alto. Mas eu acredito que, além dessa questão fiscal e tributária, eu acho que são estudos que, hoje em dia, eu vejo acontecer mais. Sobre empreendedorismo, eu acho interessantíssimo na Unesp agora ter essa matéria. Na nossa época, da minha turma, não tinha. Né? Você ter uma noção, não é, Fer? Na sua também. Você sair com uma noçãozinha de direito empresarial, porque às vezes a gente peca por ignorância, não só por questão de tributo. Né? Às vezes você toma um trabalhista no início da sua carreira porque simplesmente você não sabia de algumas coisas, né? Então, eu acho que falta um incentivo aí dos estados, dos municípios, em ensinar mesmo, né? Para que as pessoas possam aprender e fazer certo. Então, acho que isso, gente. E acho interessante também que as classes se unam. Nós, engenheiros, nós deveríamos conversar mais, para não ter a questão da prostituição do serviço, aí, entre aspas, né? Porque é que você falou, Jonathan, aí quem cobra certo quem vai inserir o valor da nota, vamos dizer assim, né, no serviço. E aí, infelizmente, tem quem vai informalmente e joga, não, vamos conversar, né, vamos fazer uma reunião de classe mesmo. Não estou falando em cartel, viu, gente? É só questão de uma justiça de equidade, né, para que tudo se equalize bem e todos nós tenhamos condições de ganhar mais, entendeu? Eu concordo. Mas a grande dificuldade no país para o empreendedorismo é tributário e fiscal, sem dúvida.
Eu concordo com essa reunião, com essa equidade, né? Que é o seguinte, eu vou dar um exemplo do Rafael Tamamaro. Vocês conhecem ele, né? Ele é cartógrafo também, Sim. é amigo nosso, é amigo nosso. Assim, ele estudou comigo, a gente é a mesma turma, é um grande amigo. Nossa, que legal! Nossa, sabe o que ele contou pra mim? Acho que ele não contou isso pra mim, não. Pô, que legal! A gente gravou um podcast com o Luiz Otávio. O Luiz Otávio é da turma de vocês, né? Também. Também da turma. A gente gravou e vai sair na primeira semana de abril. Legal. Um podcast show, muito legal. E Eu acho que legal, a gente tá unindo essa galera da toda minha da turma. cartografia. Tá. E aí, deixa eu dar um um exemplo, né, do que ele deu assim. Ele refaz muito serviço, porque as pessoas que cobram menos acabam tendo, não estou dizendo que isso é regra, né, mas acabam tendo menos responsabilidades técnicas, digamos assim, e por muitas vezes acabam deixando o serviço pela metade. Né, isso também tem que ser feita justiça para as pessoas que estão contratando o nosso serviço, né? Pô, a pessoa tem que contratar o serviço 2 vezes, né? Tem que pagar o serviço 1,5 vezes, digamos assim, né? Então, se o serviço custa 10 mil, da primeira vez que foi um picareta lá, cobrou 5, a pessoa fez, mas na hora de vender uma propriedade, por exemplo, ela vai ter que contratar um cara que faz, né? Um profissional ou uma profissional que faz o serviço de maneira adequada, acaba gastando aí 1,5 vezes, 2 vezes. Ele contou isso pra mim. Acontece muito isso. Acontece muito, né? Muito. Já vi gente pagando 3 vezes o mesmo serviço, assim. Caraca. Então é bem complicado. É o tal negócio, né, gente? Quem paga errado paga 2 vezes. O pior é que daí o cliente vem já com as dores de ter sido, né, infelizmente enganado. Exato. E aí quer que você tire afinal de contas ele já pagou. E aí você tem todo um manejo para poder fazer ele entender que, infelizmente, ele pagou a pessoa errada e você não tem nada a ver com isso. Exato. E acaba manchando o nome do profissional, né? Do profissional da área. Exatamente, né? Da área. Nossa, muita gente chega e fala assim, mas você vai terminar? Já tá desconfiado. Exatamente. Sabe? E é mais difícil porque o nosso serviço de cartografia e topografia, ele é difícil de ser entendido pela maioria da população. E a maioria da população que eu digo, donos de propriedades, pessoas simples, né? A gente tem até uma pergunta dessa no próximo bloco que a gente tem que entrar mesmo. Exatamente, a gente tem que falar sobre isso, né? É difícil, né? Enfim, eu acho que esse primeiro bloco a gente conseguiu abordar bastante coisa do empreendedorismo no geral. A gente vai dar uma pausa aqui. Você que está ouvindo a gente no podcast não vai precisar esperar, mas a gente vai tomar uma água e bater um papo aqui. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco. Valeu! Olá, estamos de volta com a nossa primeira mesa redonda, conversando hoje sobre empreendedorismo, claro, com o apoio da Bertoli Engenharia. Vamos entrar agora no assunto das geotecnologias, empreender nas geotecnologias. A gente está com 2 empreendedoras que têm empresas nessa área de geotecnologia, de topografia, de cartografia, inclusive a Luara, né, a gente esqueci, mas ela está em Maceió. E não está de férias, ela está a trabalho fazendo regularizações, enfim, está a trabalho, a gente até agradece mais uma vez a sua participação. Então, já entrando nesse ramo, né, a gente sabe que é um ramo diferenciado, a gente comentou no finalzinho do primeiro bloco, é diferenciado, é nichado. Não é como você abrir uma empresa de comida, um Habib's, é super diferente, né? Então, como que foi, né? Qual que é o desafio de você entrar nessa área e essa área ser nichada, não vou dizer pequena, mas ela ser difícil de ser compreendida pelo pessoal que contrata a gente. Começa pela Luara, que está lá em Maceió. Lá. Então, gente, realmente, ainda se pudesse estar passeando, né, mas a gente tem que cuidar. Mas a gente chamou ela para o podcast, tipo... Pois é. Não, mas o podcast é maravilhoso, durante a pandemia, isso que impede, né? Verdade. Inclusive, eu soube que sexta-feira fecha tudo aqui. Mas vamos lá, gente. Eu acho, Jonathan, que
Desculpa, eu esqueci a pergunta. Não, eu digo assim, você tem uma empresa de tecnologia, tá. de cartografia, né? Como lidar com isso, né? Qual que é o tipo de abordagem, as dificuldades de ganhar dinheiro nesse ramo? Sim, Jonatas. Então, voltando. Eu acredito que a dificuldade que nós temos, em especial eu e a Fernanda vamos falar, por sermos mulheres. Mas antes disso, vem toda a dificuldade do convencimento da importância real do nosso trabalho, né? Porque para que os clientes, um proprietário rural, ou seja, no segmento urbano, entenda o porquê de regularizar, por que ele vai gastar tanto assim com você, né? Então, essa explicação e mostrar o quanto que a gente agrega de valor naquele imóvel dele, quanto somos responsáveis, daí já entra muito a responsabilidade técnica, né? Porque falando em rural, quanto custa um hectare, um alqueire de terra, né? Então, a dificuldade da venda, que aí encontramos em qualquer área, você precisa ser um bom vendedor, seja qual for o segmento de sua empresa, né? E na nossa questão especial, é uma área muito masculina a engenharia, né? A cartográfica, então, que você vai a campo, que você lida num segmento, quando rural, com muitos proprietários que tem aquele jeito mais chucro, mais, né? Só mais Então, antigo, né? mais antigo. Então, essa questão do gênero, você tem que fazer um pouquinho além, mostrar mais a que veio, vamos dizer assim, né? Para confiar que o seu trabalho tem a mesma qualidade do que fosse desenvolvida por um homem, ou talvez mais, como qualquer pessoa, né? Então, assim, eu creio que é esse. O segmento nosso não difere de nenhum na questão de você ser um bom vendedor, de você mostrar e cumprir, né? Porque, como a gente falou ali no primeiro bloco, infelizmente, tem muitos que começam e não acabam, e aí a gente se depara com várias situações de um retrabalho, né? E de vir com dores já. Então, além de você convencer, você vai lidar com a situação do bolso. E a questão de ser mulher nessa área, a gente tem que ter um esforço tremendo, né, Fer? Acho que você vai saber falar bem sobre isso também. E eu acho também que, além do que você falou de agregar valor ao imóvel, né? A responsabilidade técnica também eu vejo que muita gente deixa para a última hora. Assim, a lei está aí do georreferenciamento e o pessoal só vai regularizar na hora que vende, na hora que precisa registrar um inventário, na hora que precisa vender uma parte pelo motivo que seja, por N motivos. Então, aí o pessoal corre e quer tudo para ontem, né? Como se um processo de georreferenciamento fosse rápido, que a gente sabe que não é. Então eu vejo bastante isso também, assim. Eu tento, pelo menos nas minhas redes sociais, sempre falar, tipo, não deixa para regularizar de última hora, porque não é rápido e o pessoal não, a maioria, na verdade, não regulariza. E com relação a explicar, aqui na minha região, pelo menos em Paraguaçu, não sei se pelo fato de ter bastante empresa de topografia, a maioria dos produtores entendem o processo, sabe? A maioria. E agora eu já vejo, eu tenho bastante serviço na região ali de Lençóis Paulistas, Pederneiras, e ali eu já vejo que é totalmente diferente, sabe? A gente chega nos vizinhos, por exemplo, para pegar anuência, o pessoal acha que tá roubando terra, sabe? Tipo, é bem diferente de uma região para outra. Uhum. Aí tem a parte do convencimento. Convencimento não, explicação, né? Do que é o processo, o que a gente está fazendo. Mas aqui na minha região eu não lido com isso, porque a maioria do pessoal já conhece. Não sei se também pelo fato de ter muita usina aqui, né? Tipo, é bem comum.
esse tipo de serviço. Agora, para fora, é um pouco mais tem um pouco mais de dificuldade. E E isso é até falando uma em questão. anuência, tá aí uma. Opa, desculpa, Pode Léo. ir, pode ir, pode ir, pode ir. Não, ia dizer, falando em anuência, tá aí uma ótima oportunidade de venda de serviço, né? Se o vizinho ainda não tem o gel, você já tem a possibilidade de, né, fazer o Exato, dele também. Vai no boca a exato. boca. É. Essa era até uma questão nesse sentido, assim, as grandes empresas de agricultura ou os grandes fazendeiros, né, essas coisas, eles sabem do processo. O problema é que chegaram leis agora que falam para o pequeno agricultor também tem que fazer, regularizar suas terras e tal. Isso acaba sendo uma dificuldade, né? Porque esse futuro contratante, ele pode não saber aquilo lá que ele está contratando, ele não sabe por que ele tem que pedir aquilo, ele não sabe a lei que tá mandando ele pedir aquilo, e outra coisa, ele não sabe qual a técnica que você tem que fazer, que tem que usar para produzir o que ele precisa, né? A regularização nesse caso. Então, quando você vai conversar com o cliente, você já comentou que você tem que ter um certo, não convencimento, mas ensinar para ele mais ou menos o que está acontecendo ali. E é fácil, a questão de ser mulher dificulta muito mesmo. Como é que é esse dia a Olha, dia? eu acho que pelo fato, quando eu vou atrás das anuências, não é sempre, mas eu vejo uma certa uma certa facilidade pelo fato de eu ser mulher. Uhum. Eu vejo que quando os meus funcionários vão, por exemplo, o pessoal já fica meio com o pé atrás, sabe? Isso eu reparo bastante. Que eu tenho você vê A isso também? abordagem, né? Deve ser uns caras mal arrumados também, né? Que vai lá e. Foi o nosso funcionário dela. Não sei, talvez De sinta um certa pouco mais de confiança, sabe? Eu percebo forma, isso, né? de certa forma, isso realmente acontece. Tem os prós e os contras, como em tudo na vida, né? E essa, Fer, você pontuou muito bem. Isso é algo que nos facilita realmente. Eu acho que a figura da mulher, também pode ser positiva numa situação dessa, de trazer essa. Eloquência, Aqui eu não talvez. vou ser enganada, essa eloquência, isso, Jonatas. Então, realmente. É claro que depois, quando a gente já temos as duas aí, anos e anos já de estrada, né? É claro que nesse momento isso já faz menos diferença, porque, querendo ou não, o nosso nome já é mais conhecido, né? Na região em que trabalhamos e tudo. O nome da empresa, né? Mas são situações que a gente tem que sempre ir trabalhando, e a boa educação resolve tudo, né, gente? Não, Transparência, legal. boa educação Bom, resolve E a tudo. paciência também, a paciência tem um Assim, talvez você não consiga fechar o serviço ou pegar uma assinatura logo na primeira abordagem, mas a tentativa você vai ali lapidando e acertando os ponteiros, né? exatamente. E a gente, por exemplo, lida com muito em um outro setor da empresa, no urbano, lidamos muito com prefeituras, né? E aí são licitações. Ou seja, o nosso país é muito corrupto, claro, sabemos disso, mas não somos assim, né? Então, existem empresas e empresas. Nós vamos e ganha por preço e técnica. A questão é essa, né? Então, sem demagogia nenhuma, cada um sabe o que faz, e nessa questão a gente vai com muita seriedade e nos deparamos com situações complicadas também, porque justamente por tanta corrupção, às vezes de se querer chamar ali e falar, pera lá, vamos conversar, quanto, sabe? Né? São licitações. Mas antes, existe um trabalho, falando em cliente, no caso o cliente é a prefeitura, de você expor o seu trabalho para a prefeitura e mostrar ali a importância de se fazer, por exemplo, um recadastramento imobiliário, né, da implantação de um SIG, um Sistema de Informação Geográfica, e que isso não seja só o aviãozinho do IPTU, como brincaram imprudentes, não só por uma questão de justiça fiscal, é aí que você tem que mostrar, quem aumentou a sua construção ou quem construiu vai aumentar o IPTU, senão não, né? Mas como módulos no SIG, por exemplo, para a saúde, né? Então você tem ali a ortofotomosaico, e dentro do seu sistema, estamos indo para uma parte mais técnica, né? Agora, gente,
de um SIG, que daí você tem condições de organizar o setor de planejamento do município, tem condições de organizar o crescimento da cidade, né? Então, o SIG é de extrema importância para todas as prefeituras. E aí a gente tem que apresentar o serviço e fazer com que entendam. E aí vai entrar numa questão de recurso próprio, como que esse cliente vai fazer com você, né? Ou não, é um programa de financiamento, né? Tem essa situação e depois vai passar por um processo licitatório. E aí, dependendo da modalidade do certame, você às vezes lida com situações que vão contra os seus valores, né? Não só estou falando dentro da prefeitura, porque isso não pelo menos para mim, não aconteceu, não chegou, mas em situações de concorrentes mesmo, quererem, né, se manipular ali de uma forma que você saia. Então, você enfrenta coisas que vão contra os seus valores, assim, isso é algo que também você tem que ter muito sangue Nossa, frio então assim, consciência. a concorrência não é, eu digo assim, não é concorrência, é para você conseguir o serviço, você tem que, não é só você e o teu possível cliente, né? Exato. São as pessoas que vão... segmento público. O segmento público é difícil, né? É difícil. É difícil você entrar, claro, existem as licitações que já estão abertas, tem no Brasil inteiro, e você analisa onde você vai, né? Vê até onde você pretende e disputa. Mas existe toda uma preparação também para que esse serviço possa ser entendido a necessidade dele, e você vai passar depois pela licitação. De qualquer forma, não é porque a engenharia ou a FGE ou qualquer, né, a empresa patrocinadora, por exemplo, daqui, de você vai e se apresentou lá que o serviço é dela. Não, dependendo do valor, tem a forma de contratação, certo? E aí é uma concorrência. Então, você, além de lidar e ver a corrupção que existe, né, que a gente ouve falar, você vê isso acontecendo com os seus próprios colegas, vamos dizer assim, né, que deveriam... Então, realmente, gente, é uma coisa que a gente tem que ir lutando constantemente para mudar, né? Porque também, se a gente simplesmente fala assim, não, ganhou a licitação, roubou. Não, ganhou, e você só vai ganhar tal coisa se você der outra ali em troca. Se a gente tiver esse pensamento e não mudar a cultura, o país não evolui, né? Então, a gente tem que achar, e o empreendedor é isso, é aquele que acredita realmente que vai mudar, que vai fazer a diferença. Então, assim, o resumo da tua fala é assim, o empreendedor, mesmo no Brasil, sendo um país abertamente corrupto, infelizmente, o empreendedor que jogar limpo, ele vai conseguir ganhar dinheiro. Assim, apesar dos pesares... apesar do caminho ser mais longo... Mas dá. Se for para fazer um resumo, a ideia é essa. Tipo assim, o empreendedor que jogar limpo dá para ganhar no Brasil. Porque talvez a imagem também não seria essa também. Às vezes, só o empreendedor que jogar sujo, ele vai... Claro, você tem os shortcuts, né? Mas a ideia é de que você jogue limpo sempre, né? Aí vai a índole, né? Vai tudo isso, né? Isso. Então, os valores, coisas que a gente, às vezes, não pensa e não entende a importância de um modelo de negócio para uma empresa, né? Quando a gente está aí no início, os valores são muito importantes. E você refazer sempre o seu modelo de negócio, claro, né? Mas você nunca deixar os seus valores de lado. Isso é de extrema importância porque é tudo muito... Gente, como que se fala? Você pode chegar a se iludir, né? E, de repente... É o caminho mais fácil, né? Você tem o caminho mais fácil, geralmente, né? É o que mais brilha, né? Mas, na verdade... É o que mais brilha, mas dura pouco, né? Exatamente. Dura pouco. Assim, aí eu só queria... Eu só queria colocar um contraponto, entender realmente se é isso mesmo, que, de certa forma, a Luara disse que é um pouco mais fácil de conseguir as assinaturas, né? Pela eloquência, por passar um pouco, por ser transparente. Mas a gente teve um podcast, a gente gravou um podcast com o pessoal do Mapear, até disse para ela que eu ia citar aqui com vocês.
A Wedja, Uhum. Wedja Oliveira, ela trabalha no Mapear, né? Ela participa do Mapear, uma das fundadoras, e ela tem uma empresa junto com o marido dela. Ela é engenheira agrimensora e cartógrafa também. E ela disse que é muito difícil ela fechar um serviço sozinha. Sempre tem que ir o marido dela para fechar o serviço, para ganhar um serviço, né? Então, como que é isso, assim? É real isso? É mais difícil fechar serviço? Tipo assim, para conseguir mesmo, de fato? Vocês têm que trabalhar mais, vocês têm que realmente se doar mais Olha, para conseguir? Jonatas, eu acho que aí a gente, se for numa esfera global, existe ainda a questão né, o machismo, isso é intrínseco, né? Às vezes a gente não percebe e tem mesmo uma mulher, né, tem um comportamento machista, então é uma dificuldade que ela existe, né, em termos gerais. Só que, particularmente, eu não passo por isso. Eu não passo por isso, eu fecho todas as. Acredito e entendo que realmente isso possa acontecer, né? Só que, particularmente, eu não tenho esse problema, principalmente depois de anos, assim, no ramo, sabe? Então, eu não. Por ser mulher, não. É claro que eu acho que se a gente fica com muito isso na cabeça, você não vai. Sabe, eu vou citar para vocês um exemplo, uma situaçãozinha corriqueira aqui, de uma licitação, e onde eu tinha 4 concorrentes, mas eu, representando a AIA, que normalmente eu vou nas licitações, e no final dela, aí a AIA ganhou, nesse caso, e no final ficou entre nós e mais um senhor da cidade até, e eu achei uma graça ele, porque eu vi que foi um comentário sem maldade, sabe? Mas ele virou e falou assim, olha só, hein, essa pequenininha, Zubi, chegou aqui, eu não dava nada e foi ela que levou. Tipo, né? Então, olha só, sabe? Ele não falou por mal, deu para perceber que não, foi sem malícia, sem a intenção de, né? Mas é um comentário machista, não é, gente? Então, assim, É coisa que a gente precisa combater, né? É coisa que a gente precisa combater, né? Isso, é uma coisa que é estrutural, né? Assim como a questão É, todo tipo de preconceito, né? Que é, existe aí em todo mundo. Mas, particularmente, eu não tenho essa dificuldade, como eu falei para vocês, né? A minha área na empresa é justamente a área de vendas, e eu acho que o fato da forma como você se posiciona diz tudo sobre os resultados. Então, é o jeito de você se posicionar numa negociação que, no meu caso, tá? Que me faz levar ou não. E, claro, a necessidade do cliente, né? Também. Então, obviamente, quando né, você vai levar muitos não, ok, tudo bem, e a ideia é essa mesmo, que aconteça muito, senão você está andando muito por aí para fechar negócio, né? Mas isso, gente, da minha parte, seria isso. Diga lá, Fê. Eu também concordo com você. Eu não tenho dificuldade em fechar negócios. Na verdade, eu vou sozinha. Nunca aconteceu isso comigo. Até eu me surpreendi um pouco. O que acontece, igual a Lu falou, que assim, infelizmente ainda tem um machismo aí, principalmente nessa área, né, que é tão masculina, né? Uhum. O que eu percebo é assim, o pessoal fala assim, mas é você que vai para campo? Sabe? Então, assim, isso aí, tipo assim, é você que vai fazer? guarde Então, surpresa, né? mas para fechar, não, né? Não tenho, graças a Deus. Eu, às vezes, pelo fato da minha empresa, graças a Deus, ter uma boa reputação no meu serviço, então o pessoal já chega me conhecendo, na verdade. Legal. Eu fico feliz de ouvir isso. Fico bastante feliz de ouvir isso, porque realmente a Wedia comentou, a Wedia do Mapear comentou isso. E tem uma amiga minha que é de Minas Gerais também, e ela comentou, né, que muitas, assim como em Prudente, eu e o Jontas, nossa classe era mais ou menos mista, 50-50, né? E Olha ela só, comentou. gente. Então, Já é essa uma minha amiga. evolução, né? Sim, por exemplo, Porque na nossa exatamente. época não.
Mas ela comentou que as meninas não tinham coragem, assim, de montar a empresa ou ir vender, ou aquele passo inicial antes de montar uma empresa. Caiu. Caiu. Não, você tá no clean feed, querido. Ah, tá. Não, que ela falou, essa vontade inicial de montar uma empresa, que você vai oferecer seus serviços as primeiras vezes e receberam negativas, né? Não foram bem recebidas e elas ficaram um pouco na defensiva, né? E é complicado isso. Ainda bem que vocês relataram que não. Talvez, acho que também vem uma questão de autoconfiança, várias coisas. É muito complexa essa questão. Não é uma coisa simples. É complexo. Não, mas Isso, às pode vezes falar, é perfil, fala né, para Alex? elas insistirem um pouquinho mais que vai dar certo. Isso, mas muda o mindset, porque você tem que ir fazendo para o negócio acontecer realmente. Mas pode ser uma questão de perfil. Tem quem seja, né, tenha um perfil como vocês aqui, super desenvoltos para falar e para conversar e, né, para vender. Eu tenho pessoas na área que são extremamente boas como técnicos, mas já não tem uma facilidade para ir para a área de vendas da empresa, por exemplo, porque por timidez, né, e aí não necessariamente homem ou né, ou mulher. Sim. Mas que bacana, Alex, assim, fala para elas seguirem firme mesmo, que dá certo. Talvez foi o primeiro. E eu acho que você demonstrar que você sabe, que você entende do assunto, eu acho que facilita bastante. Expertise, Sem né? dúvida, né? Tem que conhecer. Isso, tem que conhecer o produto, ou no nosso caso, o serviço, né, gente? Aí vai dar certo. Vai facilitar, não que vai dar certo. Existem técnicas, né, de venda, mas a gente não tem que ficar pensando, tem que ser natural, né? Então, por isso que eu brinco que a boa educação e a paciência, ela ajuda muito no momento de um fechamento de negócio. Porque, naturalmente, as coisas vão acontecendo, porque está tão dentro de você tem tanta expertise, como você disse, do que você está falando ali, que a pessoa vai comprar. Às vezes você ainda não sabe nem como que você vai fazer, mas você sabe. Brincadeira. Mas você sabe vender. Ai, cara, demais. Bom, vamos encerrar aqui esse segundo bloco com uma pergunta para vocês duas. A gente vai para o terceiro bloco, onde a gente vai ler as nossas questões. Dá dicas, então, né? A gente já estava dando algumas, vamos encerrar então esse bloco aqui com essas dicas para essas futuras empreendedoras. A primeira dica que a Fernanda deu é continue, né? Vá adiante, né? Então, Fernanda, né, complemente para a gente aí, para a gente encerrar esse bloco. Se for o seu sonho mesmo, continue, estude, que vai dar certo, com certeza. Exatamente, eu faço... o estudo que eu digo é assim, não só a faculdade, né? Mas assim, demonstre para o cliente que você entende do que você está falando. Não pareça um robozinho com frases criadas. Exatamente, você tem que ter esse estudo contínuo sobre o que você vai fazer, né? Porque você vai chegar num patamar que, como a Fernanda falou, o seu trabalho fala por si só, né? Você não precisa mais gastar tanto latim, né? Já tem esse know-how. Mas até lá, então, é muita paciência, resiliência mesmo, cuidado, o bom tratamento com as pessoas, técnica, é obrigação saber. Então, se você está no ramo de georreferenciamento, saiba tudo sobre isso, estuda continuamente, porque muda o tempo inteiro. Se você está na área de licitações, entenda sobre licitações, né? Sai um pouquinho do setor da engenharia e vai entender como que é um processo licitatório, como que, né, o que você pode fazer para você ter um diferencial ali. Cuidado com a precificação, essa é uma das coisas que eu acho mais importantes de se ressaltar, para que você não seja mais um dos que tem iniciativa e não acaba, né? Esse tema vale um episódio, né, de podcast, né? Vale. Sim. Eu acho que vale um episódio, precificação, Jonathan. né? Como precificar. Isso. Responsabilidade como precificar, também. Porque, né? Eu acho que a responsabilidade com o
serviço, você não dar uma importância maior para um do que para outro. Ah, essa fazenda é super grande, então eu vou deixar a outra pequenininha para trás. Não, sabe? Os dois serviços. Exatamente, foi o mesmo tratamento para todos. E a partir do momento que você passa a ter colaboradores, valorize as pessoas que estão com você, né? Porque uma equipe, ela faz acontecer, né? Você quer ir rápido, você vai sozinho. Quer ir longe, vai com um grupo. Acho que é isso que vale, né, gente? Então, essa união da turma que você tem, do seu grupo, ela vai fazer toda a diferença. E as pessoas... Aí o dinheiro é consequência. Aí você passa a ganhar, né? Porque todo mundo vai trabalhar mais feliz. Então, por exemplo, a gente tem assim, o costume de dar algum prêmio, sabe, né? Para estimular o colaborador, né? Visto que, às vezes, a gente não consegue atingir um salário, né? Que merecem. Então, você tem outras formas de estimular, valorize pessoas. Desde o grupo que você está dentro, junto com você, aos seus clientes. Aí vai dar certo. Perfeito. Então, com essa mensagem linda da Luara e da Fernanda, a gente encerra aqui nosso segundo bloco. Você que está ouvindo a gente, óbvio, daqui a pouquinho você vai ouvir a terceira parte, mas a gente aqui vai dar uma pausinha. Até daqui a pouco, pessoal. Valeu! Fala, pessoal, vamos entrando aqui no nosso terceiro bloco, com apoio, claro, né, da nosso patrocínio, nossa apoiadora Bertolli Engenharia. Vamos falar então das nossas perguntas. Alex, tá com a primeira pergunta? Sim, vou falar aqui do Tyson do Carmo. Ele perguntou, né? Para georreferenciamento de imóveis, quais as diferenças entre estação total com pós-processamento e estação RTK? É uma pergunta bastante técnica, né? E ele continua, né? Ainda vale a pena começar e realizar serviços com estação com pós-processamento? Entendeu? A vantagem é a produção, né? A diferença... é a produção. A diferença, quer dizer... Com certeza é a produção, né? Tipo, um serviço com RTK é muito mais rápido do que com a estação. E sobre ele ter perguntado se vale a pena, se o recurso dele for ter de início uma estação, eu acho que vale a pena. E aí ele vai melhorando com o tempo. O importante é começar. Exatamente. E não esquecer de que agora a terceira edição da norma técnica é SGL, né? Então, fazer, né? Pensar bem na hora se for trabalhar com a estação, fazer certinho. Então, pelo que eu entendi da pergunta, é a estação total versus o GPS RTK, né? Eu acho que ele colocou a estação aqui, mas é o GPS dois, RTK. É verdade isso. Né? Acho que é os dois, né? O GPS, GPS RTK, deve ser isso. Então, bom, a vantagem que eu também entendo é a questão da produtividade, mas também cada equipamento tem a sua linha de serviço, né? Então, tem serviços que rendem mais. Pro georreferenciamento de imóveis rurais, é verdade. Pro georreferenciamento de imóveis rurais, as diferenças entre estação total e RTK. Bom, o GPS ele é bem mais rápido, né? E também estação total funciona embaixo de árvore, né? Isso é bom também. Mas hoje em dia, hoje assim, só se for uma situação muito atípica, né? Porque eles estão, os equipamentos estão melhorando muito. Exato, estão mesmo. E o que você comentou do SGL? Dá para usar até o VANT, né? É o sistema geodésico local. Para a gente pensar, né? Que estação nós estamos com topografia, né? Geodésia e GNSS. Então, tem ondulação geoidal, a gente precisa levar isso em consideração no trabalho, né? Se a gente trabalhar com... É essa diferença mesmo, né, gente? Levar em conta, principalmente agora que a altimetria faz toda a diferença pro resultado, né? No cálculo de área. Bom, eu falo assim, ó, para mim, no meu caso, né, se eu não tivesse dinheiro para comprar, né, uma estação total RTK, eu iria alugar um RTK, né? Exato. Acho que isso
Exatamente. É o que eu perguntou, indico também. mas ele perguntou. É que ele quis saber, né? Ele quis saber. Ele deu as opções, Ou né? um ou outro. E aí vale a pena, né? Sei lá, eu acho que não vale a pena, né? Tem que avaliar o caso a caso, né? Se você De puder certa alugar forma, um RTK. ele tem mais vantagens em relação à estação total quando se for trabalhar com georreferenciamento de mais rurais. O Tyson do Carmo, ele fez uma outra pergunta aqui, né? Ó. Quais os equipamentos e quanto custam, em média, né, os equipamentos para realizar serviços de georreferenciamento de mais rurais? Então, monta para a gente uma... Vê o caro, o barato e o médio. Mais ou menos assim. Eu acho que não vamos falar marca aqui não, né? Mas eu acho que dá para comprar um GNSS aí, o pré-pago ali por 25, o par, um barato. Aí vai na casa de uns 70, um médio, e mais de 100, um melhor. É isso. Meu Deus. O que precisa, né? Quais são os equipamentos? Aí montar um kit, né? O que precisa desse kit? O Tyson vai começar agora a fazer o gerenciamento. Qual que é o kit? É um par de São as GPS. antenas, né? O par de GPS, bastão, tripé, bipé. Se possível, um rádio completo. externo, porque o TK para georreferenciamento sem um rádio externo meio que não vira muito, não. Para conseguir longa distância, né? Exatamente. Tá. Então, o investimento, mas quando daí ele for ver, né? Se alguém for ver para fazer a aquisição, as empresas já vendem esse kit completo, né? As duas antenas, a base, né? Uma normalmente vai ser base rover, e aí já vem bastão, tripé, bipé, o rádio externo, você dá para você ir acrescentando no seu pacote. Legal. E eu acho que vale muito a pena um investimento em algum tipo de vante, dependendo do trabalho que você for realizar, um drone, né? Trabalhar com aerofotogrametria pode ajudar demais, mesmo em georreferenciamento, inclusive, né? Até. E eu também sou da opção de estação total, vamos deixar para lá, gente. A estação eu costumo usar, assim, quando eu ainda, para obra, eu prefiro a estação. Legal. Locação de obra, né? É verdade. Mas eu tô achando aqui, gente, que eu acho que estação total ele queria dizer GNSS. Porque é o seguinte... Com pós-processamento, né? Um GPS olhando a segunda depois baixar a órbita. Eu tô achando que ele está interessado realmente em aparelho GNSS. Um RTK pós-processado, você está querendo dizer? Um pós-processado. Vamos tentar responder dessa forma, só para ficar claro, né? Então a gente tem o GPS pós-processado, então você tem uma base e um rover, que você vai coletar os pontos, depois você tem que fazer o pós-processamento, e isso vai ter que ser no dia seguinte, né? Vai ter que ser feito no próximo dia, obrigatoriamente. E o RTK, todos aqueles pontos lá, eles são coletados e já estão corrigidos, digamos assim, né? Então fala aí, né, as vantagens de cada um deles. Não deixa de ser questão da produtividade, né, Fer? Assim, o RTK é em tempo real, mas você não deixa de ter que processar a base e daí corrigir, né, todos os dados. Então, existe um pós-processamento no caso da base, né? E aí automaticamente se corrige e ajusta todos os outros. A grande diferença é a produtividade, é o seu tempo. Mas um equipamento pós-processável, por exemplo, um hyperzinho da vida, é excelente também. Não, atende super bem. Mas eu acho que uma questão também que talvez teria... Bom, eu levaria em consideração, como hoje tem muitas propriedades certificadas, então a gente precisa alocar muito ponto. E o RTK é essencial. Maravilhoso, né? A vantagem grande. Né? Direto ele já dá a coordenada que você precisa, né? Não precisa fazer continha depois. Segue aí com a segunda... Com a pergunta do Pedro Spangueiro. Sim, vamos lá. Bom, Tyson do Carmo, muito obrigado, tá? Se você está ouvindo aqui, muito obrigado pela tua participação. A gente tem a pergunta do Pedro Spangueiro, ou Espangeiro. Pedro, o teu sobrenome é muito massa.
Mas a gente não consegue falar, a gente não sabe. Então, ele fez algumas perguntas para a gente. A primeira é: como começar a empreender após sair da faculdade? Então, essa pergunta é para a Luara, né? Essa é para a Luara. Pedro, você tem que ser muito corajoso, um pouco louco e ter um investidor anjo aí. Aí vai dar certo. Legal, boa. Resumidamente é isso mesmo. Coragem, força mesmo, seja bem resiliente. Veja se há possibilidade de um investidor, sim, porque sem dinheiro é bastante difícil, que no começo você vai pagar para trabalhar, bem dizer. E não desista, como a Fer falou agora há pouco, se é o sonho, vai atrás mesmo. Não deixa de montar um modelo de negócio, veja o que é isso, o que é modelo de negócio, entenda um pouquinho, estuda antes, dá uma analisada no mercado, até isso vai fazer parte do modelo de negócio, e aí procura um investidor para te ajudar, porque no começo é difícil. Se ele não tiver um investidor... À vontade, faz acontecer. Se ele não tiver investidor, existe alguma possibilidade de ele conseguir algum investimento no banco ou BNDES? Existe essa possibilidade? Existe sim. Né? Se ele tiver todo certinho com o nome, né? Tudo certinho, assim, sem restrições, é possível. E se eu não me engano, a Mútua, junto com o CREA, eles têm uma linha de créditos muito bacana para engenheiros. Olha que legal. Para compra de equipamentos, essas coisas assim, é bem legal. Investimento inicial. A outra pergunta do Pedro vai direto para a Fernanda. Não sei se ele viu isso lá quando ele fez a pergunta. Nossa, eu fiquei com medo agora. Como achar o primeiro emprego após formar, né? Como que você se põe no mercado logo após formar? Então, Pedro, respondendo a sua pergunta, eu acho que se você já tiver em mente em qual área da cartografia você mais se identifica, já é um primeiro passo, que eu acredito que já ajuda muito. Depois, elaborar um bom currículo que seja claro e honesto. E assim, eu levo em consideração a postura do candidato. Ser honesto com o que você realmente sabe fazer ou não. Porque nem todas as vagas são para candidatos com experiência. Por isso, honestidade nessa hora é fundamental. Eu acho que outro ponto que eu também levo, que acredito ser muito importante, é você não se ater somente ao que a faculdade oferece. Ir em busca de cursos, conhecimentos, ser proativo, é um diferencial no candidato. Eu queria dar essa dica para o Pedro e outros profissionais, outros estudantes que estão na faculdade. Eu acho que a faculdade ela tem um período, né, desses 5 ou mais, né, anos que você fica dentro dela, que é um período de preparação, né? Então, além das aulas, que isso você é obrigado a fazer, você também tem a opção de crescer, de procurar um crescimento que não seja a faculdade que está te dando, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, software, né? Eu sempre gostei muito de mexer, sempre tentei aprender sozinho, do tipo assim, pegar um livro, ver YouTube. Mesmo que eu não tenha uma experiência profissional, pelo menos eu tenho aquele background, sabe? E na nossa área, na área das geotecnologias, você saber um software faz muita diferença, né? E hoje tem muitas opções gratuitas. Terceira pergunta do opções Pedro, de estudante, ele pergunta o seguinte: que você pode baixar no seu computador e vocês veem nos que você pode ir mexendo, né? Eu acho então, que se o Pedro tá na faculdade, daquela questão ou se ele acabou de sair, enfim, ter um diferencial, a minha dica é essa, né? que você aproveite a faculdade, o aluno que busca, não né, só para gastar aquele tempo nas matérias, nas provas, nos trabalhos, mas sim também buscar uma coisa à parte. No meu caso fez toda a diferença, porque qualquer organização. Eu sempre consegui estágio, né? As pessoas, os professores sempre me ajudando, por conta desse meu background. O Jonathan sabe AutoCAD, entendeu? Então, quem que precisa? Todo mundo precisa de um desenhista, entendeu? E aí, lá você vai conseguir o teu estágio de 2 meses, depois você pula para outro lugar, né? Então, acho que a minha dica é esse preparo mesmo. Preparo além da faculdade. Por quê? Disserte, Fernanda. O que falta, né? Eu acho
Bom, vou falar pela minha época, tá? Eu acho que, na minha época, pelo menos, a faculdade era muito voltada para formar docentes. Então, faltava, não sei hoje, mas faltava muito para a parte técnica e piorou para o empreendedorismo. Na nossa época realmente era assim, não tinha. A empresa júnior era bem. Estava no iniciozinho, hoje já está bem diferente. Eu tenho contato com eles, eu vejo que melhorou bastante até, mas ainda assim falta um incentivo maior nessa parte do empreendedorismo para preparar e fazer o estudante entender um pouquinho mais de administração. O direito na cartografia podia se estender a direito empresarial, né? Ter dá para melhorar bastante, né? Embora a empresa júnior já esteja sensacional, o grupo que toca é ótimo, assim, a EGCART, né? Então, mas ainda tem a faculdade em si, Unesp, né? Nós não temos nem o que falar, mas é muita teoria. É verdade, eu concordo. Assim, a empresa júnior, ela realmente é fantástica. A gente tem um episódio aqui que a gente gravou sobre a empresa júnior com o presidente da EGCART, da época, um baita de episódio, só que eu vejo três frentes. Eu vejo a frente da academia, a frente do mercado de trabalho e a frente de empreendedorismo. E a faculdade, ela fornece, né, bastante experiência nessas duas áreas, nessas duas primeiras, que é a academia, que a Fernanda citou, isso, Fernanda, até hoje é assim lá, e a parte do mercado de trabalho, que eu ainda acho que ainda falta um pouquinho, mas o que realmente tem um leque enorme é a falta de ser empreendedor. Eu fiz a disciplina de empreendedorismo com a Arlete, que foi ótima, foi uma das disciplinas que eu lembro assim com mais carinho, porque não só o tema, mas a professora, né, dispensa comentários. Ela liderou assim a disciplina com maestria. Só que, numa carga horária de 4.000 horas, você ter 4 meses de empreendedorismo, entendeu? É muito pouco. Então falta direito, precificação. A gente não sabe se a gente sai da faculdade sem saber dar preço. Gente, a RT. Não sabe. A gente paga um pau. É isso mesmo. Então, assim, empreendedorismo realmente falta. Alex de Souza. Não, infelizmente não. E é algo que a gente precisa mudar, cara. A gente precisa mudar. Na minha época, nem da sua, né, Lu? Não tinha nem empreendedorismo. Não tinha nem essa matéria. Não tinha. Empreendedorismo não era da cartografia, era de outro departamento. Deve ter sido a Arlete mesmo que deu a vontade nela de ter a disciplina. Ela fez lá e colocou. A nossa última pergunta de uma participante nossa aqui, Stephanie, foi um baita de episódio, recomendo vocês assistirem, que fala sobre mapeamento oceanográfico, foi insano. Nossa, foi um baita de um episódio. Ela pergunta aqui para vocês se sentiram diferença em lidar com clientes homens. Já passaram por alguma situação constrangedora? Vocês falaram que não, né? Que clientes homens, enfim, né? Vocês já estão bem... A experiência de vocês já consegue manter essa igualdade, mas essa questão eu acho legal. Já passaram por uma situação constrangedora, assim? Tipo de... qual é, cara? Já, bastante. Mas não que isso fosse algo que me a fechar o negócio. Mas já tive muitas situações. Citei uma no bloco anterior da parte da licitação, né? Mas já de situações de um tipo de folguinha, assim, né? Que você educadamente já corta ali e pronto. E daí a coisa retoma para o que tem que ser, que é negócio. Você tem que se posicionar. Eu já passei, sim. Exato. Eu nunca tive, graças a Deus. Nunca passei por nada. Nossa, meus clientes sempre foram muito respeitosos comigo. Não tenho o que falar nessa questão. É muito bom. A maioria também, graças a Deus, senão fica difícil, né? É constrangedor. Mas que já aconteceu comigo, se falar que não, tô mentindo. Mas por mais que a gente se posicione, igual a Lu, se tem uma postura totalmente profissional, a gente sabe que existe ainda, né, algumas pessoas sem noção. Mas eu quero, assim, a gente precisa falar para as meninas,
principalmente, que é extremamente importante você ter uma postura muito profissional, né? Principalmente nesse ramo que que é quase 90% masculino, né? Então é muito importante. E da mesma maneira que vem, vai, né? É assim, você corta rapidamente e a partir daí você segue no que tem que ser, né? Então é isso, aconteceu a situação, pode acontecer e provavelmente vai acontecer. Graças a Deus a Fê não chegou a passar por isso, mas acontecendo, corta e segue na sua conduta, no que você foi fazer, no seu trabalho, que aí o constrangimento passa a ser todo do outro lado e você vai conseguir seguir, fechar seu negócio ou seu trabalho, né? Antes de morar aqui em Teodoro, eu morei em Curitiba, eu passei um curto período lá, e a minha esposa ela é arquiteta, e ela lá em Curitiba ela estava trabalhando com gerenciamento de obras. Então, assim, ela lidava o dia inteiro com pedreiro, com, assim, né, com esse tipo de profissional, né? E a maioria, todo mundo, todos os profissionais que ela abordou eram homens. E ela tinha um profissionalismo absurdo, assim, né? Então era coisa assim, zip, pá, acabou. Tanto que teve um dia que eu fui numa obra com ela lá e, eu achei até isso, eu falei, caramba, você tá respeitando demais. Tipo assim, caraca, incrível o nível, né, de profissionalismo. Era tipo assim, assim, beleza, não quer? Ok, vou falar pro meu chefe, acabou. Então, legal essa postura. E, assim, não só das mulheres para os homens, mas, assim, o profissional em si ser profissional, né? Trazer isso e, assim, passar aquela régua para trazer realmente esse nível de profissionalismo para o nosso trabalho, que a gente precisa. Exatamente. Cara, legal, velho. Pô, acabou. A gente acabou aqui. Acabou. Eu adorei essa mesa redonda. Foi incrível. Obrigado, né? Por vocês terem aqui participado. Pessoal, a gente agradece muito. E a gente abre o espaço aqui para vocês, pra gente fechar. Pra gente fechar aqui, passa uma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente. Começa pela Fernanda. Bom, já que o assunto foi basicamente mulheres empreendedoras, né? Tipo, eu queria deixar um recado para as companheiras aí de profissão que, se for o sonho, se for a vontade, que não tenha medo, que vai em busca mesmo, que é possível e que o lugar da mulher é onde ela quiser. Exato. Ai, que lindo! É isso mesmo, eu reitero isso que a Fer está falando, assino embaixo. Mulheres, estamos focando mais nesse assunto que foi abordado. Sigam firmes e fortes, com coragem, se posicione como igual, porque assim vai ser. E não desista, né? Siga mesmo para atingir a sua meta. Que vai dar tudo certo. Meninos, e obrigada por essa oportunidade, foi muito bacana, muito gostoso estar aqui com vocês, uma honra, sim, ter sido convidada e estar junto com uma companheira que eu gosto tanto aqui, uma grande amiga. Obrigada, menino. Demais. Alex, né, sua última frase para finalizar. Elas fecharam super bem, não tem mais nada a comentar, não. Certo. Perfeito. Então encerramos por aqui em alto astral com essas duas empreendedoras, empresárias que batalham, né, e que geram emprego nesse Brasil difícil. E fica essa lição pra gente. Obrigado vocês mais uma vez. A gente fica por aqui, pessoal, né? Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Obrigada. E até mais. Valeu!